E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Nós estamos chegando aqui no canal para fazer mais um desses workshops aí semanais que já estão no ar há 90 dias, né? Porque pelo menos eu estou entrando na 13ª semana. Já perdi as contas, na verdade, né? Diz um amigo que a gente já está no dia 95. E o mais engraçado disso é que esse amigo coloca lá umas coisas interessantes, assim, 95 dias. Fala a verdade, você tomou banho os 95 dias? É muito engraçado, né? Essa coisa do banho, né? Muito Ninguém legal. saindo de casa. Eu queria dar boas-vindas, o pessoal deve estar chegando já aqui, né? A gente já está aqui às 8 horas aqui em ponto. Então, essa ideia desses workshops aqui, às quartas e quintas-feiras, quase sempre, né? É trazer a moçada realmente para cá para discutir assuntos, né, nas quartas-feiras, mais sobre o mundo corporativo, mais sobre governança, risco, controles e compliance, e nas quintas-feiras falar um pouquinho de saúde suplementar, seguros, etc., que são os temas dos dois MBAs que eu coordeno. E agora, eu fiz uma fase inicial disso, que era muito falar dos assuntos e tal, vários assuntos diferentes, eu mesmo. E agora, desde semana passada, eu estou trazendo também os professores do curso aqui para a gente trocar algumas figurinhas aqui sobre alguns assuntos, né, que eu acho que são assuntos importantes. E na semana passada nós fizemos com o Charles, professor Charles, foi muito legal, ele deve estar nos assistindo aí daqui a pouco. E hoje eu queria agradecer a presença da Marta Metzler, né, e também do Maurício Seixo, são professores dos dois MBAs, professores das áreas de pessoas, que é uma área importante, né? Eu disse das áreas de pessoas, porque há várias áreas de pessoas, né? No fundo é isso, não existe uma só. Meus papos com o Maurício aí de vez em quando a gente almoça e tal, a gente diz que tem a velha área de pessoas e a nova área de pessoas, são áreas diferentes, né? Então, enfim, por conta disso, mas a ideia é fazer um bate-papo mesmo, né, em relação às coisas. Aí eu propus como tema inicial dessa história aqui de tentar descobrir como é que a gente está gerenciando a nós mesmos nesse processo de pandemia e como gerenciar os outros, né? E esses outros, aí tem família, né, que é um pedaço importante da nossa vida, né, talvez o mais importante deles, gerir os sócios, às vezes, né? Principalmente quando o sócio é americano e tal, não sei o que, é mais complicado, né, Maurício? Bastante. Daqui a pouquinho o Romulo deve estar por aqui. E também gerir colaboradores e gerir clientes, né? Veja, assim, a coisa mais desesperadora desse processo todo aqui é que o cliente, em certos casos, desapareceu e, de uma forma ou de outra, a gente tem que encontrá-lo, né? E trazer ele de volta e dizer, cliente, estou aqui, como é que você está? Como é que a gente, né, se encontra de novo e tal. Ele continua existindo, a gente só não sabe onde ele está agora, mas ele está existindo. Diz um amigo meu que é preciso marcar um date com o cliente, né? Então, talvez isso seja, né, importante, realmente. Tá? Então, assim, eu vou pedir para a gente esquentar, as pessoas vão estar chegando no canal, e a gente, daqui a pouquinho, vai ter também mais gente, e das pessoas que não assistiram agora, assistem depois, né, por streaming e tal, por delay. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Então, ladies first, né, Marta? Pedir para vocês se apresentarem e depois Maurício. Ok. Então, meu nome é Marta Metzler, a minha formação é em teatro, em artes cênicas, sou atriz, né, de formação, e fiz percurso acadêmico, né? Fiz o mestrado e doutorado em artes cênicas, e sou professora também da Unirio, na área de teatro, de teoria do teatro. E, paralelamente, eu desenvolvi alguns workshops, né, de treinamento para atores e não atores, usando as técnicas do teatro, e eu acabei formulando um conceito, que é o conceito do ser irresistível, que é justamente a capacidade que é necessária para atores e também para palestrantes, professores,
gestores, líderes, de atrair a atenção quando é necessário, né? De saber se colocar em público, saber falar em público, saber se comunicar, enfim, e ser capaz, então, de atrair a atenção do seu espectador, da sua plateia. Legal, muito legal. A Marta tem um canal no YouTube chamado Ser Irresistível, né? Que eu recomendo a todos, porque é muito interessante. Eu, quando recebo, estou lá no sininho da Marta, né? Quando eu recebo lá a notificação, eu procuro ir lá. Daqui a pouco eu posso colocar no chat aqui o link, né? Bota assim. E aí, eu recomendo a todos, né? Porque tudo que a gente precisa é se redescobrir, né? E tentar fazer as coisas melhor, de alguma forma, né? Eu acho que as informações nesse sentido, informações de qualidade, são sempre importantes, né? Para a gente refletir, se reorganizar para tentar ser melhor e tentar ser irresistível, né? Quem sabe. Exatamente. E aí, Maurício, conta a história aí. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Maurício Seixo, eu tenho formação em psicologia e depois vários estudos, várias pós ligadas a recursos humanos, psicologia do trabalho, essas coisas todas. A gente já trabalha com recursos humanos já tem 33 anos, então a gente já viu muita coisa, já passei por várias organizações, fui responsável pelo RH de algumas delas e estou nessa vida há um bom tempo. Agora, já nos últimos anos, já como consultor e também como mentor em gestão de pessoas, dando muito treinamento, fazendo muita mentoria e agora vivendo, como todo mundo, essa nova fase, onde, inclusive, uma fase muito curiosa para recursos humanos, né? Porque, num primeiro momento, a área de recursos humanos e a área de TI teve e continua tendo uma demanda monstruosa, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E cada vez mais, uma área que, para mim, é extremamente interessante, se torna mais importante do que nunca e mais interessante do que nunca. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Vou começar com a primeira pergunta, né, do dia, que é como é que a gente consegue gerir a nós mesmos, né, durante esse processo aí que já dura 90 dias e que a todos os dias a gente abre jornal, né, enfim, vê jornal, né? Hoje em dia a gente não abre mais jornal, a gente vê. Assiste, né, e vê. Como é que a gente faz para gerir a nós mesmos, né, neste novo normal, né, que a gente circula 5 metros para lá, 5 metros para cá dentro de casa, e inclui fazer comida, lavar banheiro, enfim, quer dizer, coisas que a gente talvez não fizesse no dia a dia e que estão incorporadas na nossa rotina, mas, sobretudo, né, como é que a gente mantém a nossa cabeça focada, enfim, quer dizer, nas coisas que são mais importantes, sobreviver e também se manter produtivo e, sobretudo, criar planos, né? Que eu acho que é a coisa importante. Aí, Marta, de novo, ladies first. Então, bom, o que eu penso sobre isso, na verdade, assim, não tem tanta diferença em alguns aspectos com relação ao que a gente consideraria normal, porque a gente está vivendo dentro de casa, mas a gente precisa manter algumas rotinas. Eu acho que a rotina ela é fundamental para que a gente consiga se manter ativo, se manter ligado, né? E manter os interesses, ou seja, continuar estudando, continuar se aperfeiçoando. A gente não vai ficar nisso por muito tempo, as coisas vão voltar diferentes, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que aprender novos modos de se relacionar, como estamos agora nos relacionando por vídeo, por exemplo. Talvez a gente venha a se relacionar menos, pelo menos no primeiro momento, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas menos fisicamente, né? O beijo, o abraço, a interação física talvez fique comprometida nesses primeiros momentos, e isso é alguma coisa que pode fazer falta se você mora sozinho, por exemplo. É diferente de se você mora com família, com filhos, né? No meu caso, a rotina não mudou tanto, porque os meus filhos moram comigo, eu moro no mesmo edifício da minha mãe e minha irmã, então a gente tem uma rotina familiar muito semelhante ao que era antes. A gente só não sai na rua, né? Mas eu acho, em primeiro lugar, manter
os horários, né? Trabalho. Para a gente que é ator, eu lembro de um ator conhecido, e que ele falava, eu saio na rua, vejo todo mundo de terno e gravata indo para o trabalho, e eu por que eu não saio assim? Aí ele decidiu que ele ia passar a sair de terno e gravata para ir ensaiar. Chega no ensaio, você tira a roupa, porque o ator, o que ele faz é tirar a roupa normalmente, né? Você tira, fica descalço, bota uma roupa de malha, confortável, você não... Para trabalhar, a nossa roupa é exatamente o contrário do que a roupa alinhada, né, da pessoa que trabalha no mercado, enfim, trabalha nas corporações e tal. Então, ele passou a fazer isso. Eu acho que a gente fazendo isso em casa, né, ao invés de ficar de pijama o dia inteiro, tomar o banho, lembra a história do banho? Tomar o banho, se arrumar e estabelecer a rotina, né? Manter a rotina de alimentação, a rotina de trabalho, porque a gente consegue trabalhar remotamente, e também abrir os espaços, e acho que agora é um momento bastante favorável para a gente abrir os espaços para os amigos, para a família, entrar em contato, telefonar, mandar mensagem, esse retorno também de afeto, eu acho que é fundamental. É isso mesmo. E aí, Maurício? Exatamente, concordo plenamente com o que a Marta falou. E, assim, eu queria até dividir em duas partes, já olhando mais pelo aspecto das empresas, né, de recursos humanos. No aspecto psicológico e no aspecto resultado. Né? Ou seja, de que forma isso tudo que está acontecendo está influenciando nisso. Né? Uma coisa que é muito clara é que todo mundo, não existe ninguém que não esteja passando por esse processo e que não esteja, de alguma forma, atingido. Claro, no mínimo, mesmo que não tenha contraído o vírus, conhece alguém que contraiu, está preocupado com as questões de trabalho, está preocupado com a questão da segurança sua e da família, enfim, de alguma forma, todo mundo está afetado por esse processo. Então, não dá para a gente imaginar que, com esse tipo de acontecimento, o trabalho, não só na sua forma de execução, mas também na sua produtividade, não tenha sido atingido. De alguma forma foi. Porque a gente tem uma série de coisas muito importantes acontecendo e que a gente está preocupado com isso. Né? Então, quando você olha para o lado do profissional, e aí imaginando aquele profissional que continuou indo para o trabalho, que tem que ir para o trabalho, e aquele profissional que fica em casa, que conseguiu fazer o home office. Todos dois, de formas diferentes, foram atingidos e estão se adaptando a essa situação. Por quê? Mesmo aquele que continua indo para o trabalho, ou seja, ele permanece fazendo aparentemente o que ele fez, ele não está fazendo da mesma forma. Ele não está encontrando as mesmas pessoas que ele encontrava antes. Ele não está encontrando as facilidades de comunicação, de contato que ele tinha com as pessoas. Ele não está almoçando com as pessoas, ele não está tomando um café, ele não está fazendo uma reunião e trocando uma ideia da forma física, como ele estava acostumado na maior parte das vezes. Então, ele tem uma mudança no seu processo e isso, de alguma forma, necessita de uma adaptação. Por quê? Porque a adaptação vai fazer com que ele consiga continuar a dar o resultado que a empresa espera. Porque a empresa continua esperando o resultado. Por mais que exista um entendimento de que nós estamos numa fase diferente, o resultado precisa continuar acontecendo. Aquele que está em home office, pior ainda, porque ele mudou completamente o que ele fazia. Mesmo que algumas empresas já faziam home office, algumas faziam um dia de home office ou coisa parecida, é diferente de você estar há dias, há semanas, fazendo esse home office. E ele também precisa de uma adaptação psicológica, uma adaptação principalmente ligada à disciplina. Nós, que somos consultores, né, também sabemos como é difícil, às vezes, você trabalhar em casa. Por tudo aquilo que a gente conhece, aliás, já tem bastante meme falando sobre isso, né? Todas as dificuldades que a gente tem, quem tem filho, que quer bater na porta, que entra, que faz, é uma coisa que toca, é a campainha, enfim. Todo esse processo que a gente já sabe que acontece. Mas, além disso, existe a necessidade de uma disciplina, principalmente para quem não está acostumado, que é uma disciplina que parece incoerente com a situação. Ou seja, se eu estou em casa, parece que eu tenho mais liberdade, parece que eu tenho mais tempo, parece que eu tenho mais facilidade de fazer as coisas, quando, na verdade, não é bem assim. Exatamente isso é um engano. Então,
como ele lida com esse processo, com a gestão do tempo, com a forma de se comunicar, e aí depois eu queria até falar um pouco mais sobre isso lá na frente, o processo de comunicação. Como ele faz agora? Poxa, antes eu saía daqui, falava com fulano, falava com o Beltrano, falava com o meu chefe, ia na sala dele, ou fazia e resolvia. Agora a gente faz tudo pela internet, muitas vezes a gente só vê a pessoa na hora da reunião, e aí o que acontece? Só se fala dos problemas, daquilo que tem que resolver, não existe aquela outra parte que é o contato, a afinidade, a conversa, fora disso, e isso, além da gente sentir falta, ele é importante nos relacionamentos. Então, como lidar com essa situação? E, ao mesmo tempo, todo mundo quer mais informação. Todo mundo, ao mesmo tempo que a gente está mais distante, que usa outros canais para se comunicar, todo mundo precisa de mais informação. Como assim? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? A gente vai voltar, não vai voltar? Enfim, a busca por informação. Então, é um contrassenso, né? Quer dizer, a gente tem uma dificuldade, uma adaptação na nova forma de se comunicar e, ao mesmo tempo, uma necessidade maior ainda de se comunicar. E sem falar, como eu disse, que as pessoas ficam mais ansiosas. E aí, nós não podemos esquecer o seguinte, como é que entra o gestor nessa história? Né? Não sei se é óbvio que já existiam gestores que tinham pessoas à distância. Principalmente, às vezes você tem uma equipe, eu já tive isso, né? Que o seu subordinado está num outro estado, né? E muitas vezes tem equipes que estão num outro país, né? E você já tem uma distância, você já sabe, para esse pessoal já existe uma forma que ele já se acostumou de lidar com isso. Mas aquele que tem a sua equipe muito próxima, que estava acostumado a fazer reunião, a dar as instruções que ele queria, ou no início do dia, ou no final do dia, a dizer qual é o caminho, a olhar no olho, a sentir a reação do outro, porque por aqui a gente até pode sentir, mas não é a mesma coisa, nós sabemos disso. Você está numa sala de reunião, você vê quem está reagindo, de que forma está reagindo àquelas situações, está se colocando, está sabendo levar as situações e resolver os problemas. Então, como fica esse gestor? Eu acho que é essa discussão que a gente também tem que ter, porque ele está precisando de ajuda. Da mesma forma que o subordinado precisa de ajuda, o gestor também está. Como é que ele lida com isso? Né? Então, assim, temos mais tempo aí para a gente falar sobre isso. Eu vou pegar o fio do que vocês falaram aqui, vou puxar aqui pela Marta aqui sobre a ótica dessa experiência de teatro para esse... eu acho, sinceramente, eu acho que as pessoas estão começando a perceber que tem que se reinventar, né? E essa reinvenção passa um pouco pelas coisas que vocês falaram, mas eu acho que, sobretudo, olhando para uma nova postura, talvez. Isso. Uma nova postura em relação ao ambiente, seja de um empreendedor, de um consultor, né? A forma até de se apresentar, de chegar, de mostrar, né, como é que as coisas podem ser feitas, mas também nas corporações. Né? Então, eu que sou amante das técnicas de teatro há muito tempo, né? Enfim, né? Eu acho que isso é absolutamente pertinente. Eu falava para os meus comandados, lá na época eu estava lá na Sul América, muitas vezes, que se eu pudesse pagar para todos, né? Como um treinamento, né? De técnicas de teatro, que era importante, a forma de respirar, de se postar em relação a situações, de não se emocionar quando a coisa leva você para a emoção, não perder controle sem deixar de ser humano, etc. Aí eu acho que, Marta, tem um campo para você falar disso aí enorme, né, e nos ajudar na construção desse pensamento aí. Sim. Bom, eu acho, só antes de tocar nessa questão do teatro especificamente, desse modo de se colocar, assim, até pegando um pouco o que o Maurício falou, a questão da adaptação, me parece que a gente já precisaria ter feito isso antes, independente de qualquer coisa, porque não é na forma, entende? As formas mudaram, mas a maneira como você se coloca precisa de uma reelaboração se você não tinha feito isso antes.
entende? Porque se você tem um modo de se colocar, uma postura que independe da forma, você se adapta à forma, entende? Essa postura de como se colocar diante da vida, e aí eu pego o seu gancho, quer dizer, como é que a gente faz isso usando o teatro, né? Até no último vídeo lá do canal eu falo sobre isso, sobre a questão do jogo e da positividade, né? Então, dando o exemplo do teatro, quer dizer, se você está num processo de ensaio ou num processo de treinamento, um jogo normalmente é proposto, né? E os atores precisam entrar, simplesmente, e jogar. Eles podem fazer qualquer coisa, eles podem criar a partir da proposta que é dada, mas eles não podem não jogar, né? Eles estão ali para agir, né? E eles não podem não jogar e não podem comentar o jogo, porque comentar o jogo significa ficar de fora observando. Então, se você está para o jogo, se você já está presente, o veículo, como isso estabelece, você cria a sua adaptação a partir de algo que é interno, que vem antes da forma, né? Então, claro, a vida mudou, né? O modo da gente se relacionar mudou, várias coisas mudaram. Até os nossos medos, onde estão localizados os nossos medos agora, isso tudo mudou. E tem todo um quadro do país que se soma à pandemia, são muitas incertezas, né? Mas a gente tem que estar para o jogo. E estar para o jogo significa fazer o que tem que ser feito. Eu estabeleço para mim o que é importante, o que eu quero fazer, o que eu me proponho a fazer com a minha vida, né? Pode até ser um momento agora, na pandemia, de você repensar a própria vida e fazer mudanças, né? Você pode simplesmente não querer continuar aquilo e entender que o que você fazia antes, talvez você perdesse muito tempo com bobagem, com coisas que estão na forma, entende? A forma como alguma coisa que você precisa cumprir, que está desconectado do que você da sua essência, ou do que você deseja, né? De tudo que você pode fazer. A vida é realmente infinita, né? São infinitas as possibilidades. E talvez esse momento de reclusão permita também que a gente faça algumas reflexões que mudem, né? Que nos modifiquem para o que vem depois, né? Mas eu acho que essa disponibilidade para agir, para estar presente, para decidir o que você de fato quer lá no fundo, sabe? O que realmente importa. E aí isso também vai valer, evidentemente, para os relacionamentos, para tudo. O que ficou, né? Como esses relacionamentos surgiram com esse momento de isolamento, muitas pessoas se aproximaram mais, né? Pessoas com quem talvez a gente não tivesse tempo de falar. E eu já vou encerrar, mas só para recuperar um pouco essa questão do tempo também, que eu acho fascinante, na verdade, a ideia de tempo, porque o tempo ele não está na natureza, né? O tempo é uma grandeza inventada pelo homem, como o espaço também é, né? O tempo fomos nós que inventamos. E aí a gente inventa o tempo e depois a gente fica sem ele. A gente inventa um troço e depois fica sem ele. Então, no meu entender, a gente não é o tempo que deve passar, né? Somos nós que devemos passar pelo tempo. Nós cruzamos o tempo, nós atravessamos o tempo. A gente precisa se assenhorar desse tempo, né? Para fazer o que a gente quiser. E normalmente sobra. A gente agora em casa, a gente não tem, por exemplo, os tempos de deslocamento, né? Então a gente perde muito tempo no trânsito, a gente perde muito tempo indo para os lugares, e esses tempos às vezes são desprezados até. Só para fechar, eu vou dar o exemplo de um ator. Na verdade, ele era um profissional de educação física que depois se tornou ator bailarino japonês chamado Kazuo Ono, bastante conhecido.
E ele dizia, ele ensaiava num lugar distante da casa dele. Então, ele tinha que pegar um trem para ir até lá. E ele dizia, quando eu estou no trem, eu já estou dançando. Né? Porque enquanto ele está no transporte, ele já está trabalhando, ele já está mentalmente implicado naquilo que ele vai fazer logo a seguir. Né? Então, ele já está em dança, já está em ação enquanto ele está no trem. Eu acho isso muito bonito, e, na verdade, é se assenhorar, se apoderar do tempo. Né? Somos nós que fazemos o tempo, a gente não pode ficar refém do tempo, né? E nem deixar ele passar. Mas para isso acontecer, a gente precisa realmente querer isso, a gente precisa, de fato, saber se é realmente isso que eu gostaria de estar fazendo na minha vida. Se então vai lá e faz, né? Vamos realmente nos apropriar do que a gente faz e assim você decide, né? Você escolhe, é o poder de escolha, é o poder de decisão sobre a vida. Então, acho que com isso, a questão da forma, a gente tira de letra. A gente precisa saber o que vem antes da forma, né? Precisa saber o que nos leva a ter que fazer determinadas tarefas, né? Que, na verdade, são a ponta final de alguma coisa que vem muito antes, que é o que você desejou para si, o que você planejou para si, o que você escolheu para si. E aí as tarefas, né? A gente tem milhares de coisas para fazer e a gente faz o que tem que fazer. Ponto. A gente não sofre com isso, entende? É isso mesmo. E assim, uma coisa engraçada, eu vou passar essa história do tempo para o Maurício também, mas só para fazer uma consideração aqui no meio. Eu tenho 2 empresas, né? Enfim, coordeno 2 cursos de pós-graduação, talvez um terceiro. E eu sempre fui uma pessoa ao longo da minha vida que, às vezes, alunos me perguntavam assim, vem cá, meu irmão, você não dorme não tem mulher, tal, não sei o quê, não é? Porque eu passava meio 2 horas da manhã, eu sempre gostei da madrugada, né, para trabalhar e tal, e tenho que confessar que eu sempre odiei as manhãs, né, então e até hoje eu sou assim, né, então eu sou mecânico até as 10, 10 e meia da manhã, e a partir daí vou embora, né? Quando dá 10 horas da noite, eu estou, né, na minha casa, sempre foi assim. Meus filhos sempre foram dormir 2 horas da manhã e tal, não sei o quê, e nós sempre procuramos não matriculá-los em colégio matinal, né? Sempre à tarde, porque a gente já sabia o que ia acontecer. Bom, mas independente disso, independente de algumas propagandas de televisão, assim, já que você está em casa, parece o cara no sofá, esticadão, todas as pessoas para quem eu telefono dizem que piorou muito. As pessoas estão começando a trabalhar 7 horas da manhã e acabando meia-noite, todos os dias. E, assim, não tem mais domingo, né? Não tem mais segunda-feira, e a pessoa disse que dia é hoje. Corpus Christi, que foi semana passada, eu tomei um susto. Eu disse, caramba, é Corpus Christi? Era, né? E passou. E aí é o seguinte, a gente dizia, né? Até em consultoria, né, Maurício? Cansamos de falar nisso, gestão do tempo, dizendo que as pessoas tinham que se organizar, repetir uma palavra que vocês falaram aí, disciplina, né, e tal, não sei o quê. E agora? Porque, assim, né? O cara tem, no mercado de seguros, por exemplo, eu brinco com gerentes comerciais e tal, não sei o que, eu brinco com eles, assim, nesse momento de pandemia, procuro sempre ligar para 1 ou 2 por dia e tal. Eu disse, meu irmão, tem que parar de fazer live, porque live 10 da manhã, live às 11, live ao meio-dia, live não sei o que. Isso é uma loucura, né? Vocês não têm tempo de fazer o que vocês têm que fazer, porque vocês estão na live, né? E aí tem que marcar presença lá, o gestor tem que olhar que o cara está presente, senão... Isso é muito complicado, né? E aí incorporou-se ao tempo lá de deslocamento, ele foi trocado pelo tempo de lavar banheiro, né? E, enfim, né? Eu juro por Deus que eu dou uma olhada aqui em casa, eu olho assim, caramba, aquele vidro da janela ali tem que ser lavado. Eu fico imaginando, que é o lado legal da coisa, eu fico imaginando uma ferramenta para transformar isso numa tarefa fácil de fazer, sabe como é que é? Então, assim, tem várias invenções aqui, por exemplo, uma esponja que se encaixa no rodo diretamente, que você vê comida e tal, essas maluquices para poder não dar trabalho. E aí, Maurício, me fala aí, cara, você é o especialista no assunto, como é que faz para gerir o tempo, pô?
Só que nessa questão de tecnologia, você está atrasado. Já existe aquele robozinho que você prende no vidro e ele vai lá limpando o vidro, cara, sozinho. Mas isso é para vidro americano, cara. O meu aqui eu sei. Não tem. Olha só. Bom, obviamente, a gente falou do tema, mas parece até que a gente combinou algumas coisas, porque a Marta trouxe alguns assuntos que estavam na minha cabeça e você agora está completando. O que a Marta estava falando, eu tinha pensado, vou só fazer uma adaptação, o que eu chamo de prontidão, que eu acho que é um momento importante. A Marta falou, vamos aproveitar esse tempo para rever uma série de coisas. Eu acho, viu, Marta, que as pessoas, até por falta do que fazer, né? Porque está no final de semana, porque uma coisa é o que ele falou, até trabalha no final de semana, mas fica muito mais tempo em casa e tudo mais, estão pensando muito sobre o que elas estão fazendo, o que elas querem fazer. Uma das coisas que eu acho importante, aí voltando para a empresa, é a pessoa aproveitar esse momento para exatamente, que tem a ver com essa prontidão, discutir sobre como é a prontidão dela para o trabalho que ela faz ou para aqueles objetivos que ela tem. O que eu quero dizer com isso? É muito comum na empresa a gente encontrar, né, o Sérgio também sabe o que eu estou falando, que pessoas que colocam na empresa, por exemplo, a responsabilidade sobre a sua carreira. Né? Você que vai definir a sua carreira, os seus passos e etc. Que coloca no gestor a responsabilidade sobre o seu desenvolvimento, no gestor, na empresa. Enfim, eu posso dar milhões de exemplos aqui, mas que coloca no outro a responsabilidade sobre aquilo que ela tem que fazer, e que ela precisa fazer, e que ela quer fazer. Porque muitas vezes até a responsabilidade sobre o que ela quer fazer, ela deixa, às vezes, outra escolha. A gente, trabalhando em RH, já viu muito esse filme. Né? E RH, inclusive, sempre passou por isso, né? Das pessoas esperarem que a gente faça coisas por eles que, na verdade, eles têm que fazer. Eles têm que estar com a prontidão. É fazer esse olhar que você está falando para dizer, primeiro, o que eu faço é o que eu quero? Se não é, existe outra forma de não fazer? Ou de fazer outra coisa? O que eu faço, eu estou fazendo o melhor que eu posso? Existe outra forma? Que formas seriam essas? Eu sempre sugiro um exercício. Pega aquilo que você acha que não tem solução, porque é isso, não tem jeito, e pensa em 3 soluções. Pensa como você poderia fazer isso diferente para ter um resultado diferente. Só pensa. Não precisa falar. E esse é um momento também, eu não quero entrar muito nisso, mas da gente parar de ouvir os nossos sabotadores e ficam aqui na cabeça dizendo, isso não vai dar, isso não vai ser possível, você não consegue. Você parar de ouvir um pouco isso e falar o seguinte, não, olha, onde é que eu gostaria de chegar? O que eu gostaria que mudasse? E não falar assim, eu gostaria que mudasse para isso. Ah, não, mas não dá porque eu vou ter que fazer isso. Eu gostaria de que algumas coisas... Ah, mas não tem. Toda vez que você bota o mas não, você está deixando de parar para ser criativo, para pensar sobre algo que realmente vai influenciar naquilo que você quer. Claro que é importante saber o que você quer. Mas muitas vezes, o primeiro passo para saber o que você quer é saber o que você não quer. Então, você tem que primeiro entender o que você quer e parar para pensar sobre isso e olhar e pensar 3 maneiras diferentes de como é que eu chego nisso. Né? É claro, evidente, que a partir daí, talvez a sua prontidão e a sua entrega, você fala do teatro, né? Eu não consigo imaginar um ator que entra em cena sem se entregar, né? Quer dizer, se ele faz isso, todo mundo percebe isso. Estou errado, não tem jeito. Exatamente. Não tem meio termo. Ou ele se entrega, ou ele não vai passar o que ele quer. E por que seria diferente disso de um profissional? Será que, na verdade, a gente está se entregando, está fazendo o que a gente quer, está trazendo para a gente a responsabilidade, não só sobre a sua carreira, sobre o seu futuro, mas sobre o meu trabalho? O que deu errado? Não assim, deu errado porque o culpado é outro, ou deu errado porque eu sou um fracassado. Deu errado por quê? O que eu posso fazer diferente? É sempre olhar para buscar um resultado diferente. Aquela velha história que nós não encontramos resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, o que eu posso fazer diferente? Então, é você estar de prontidão para agir em direção daquilo que você quer. Esse é o primeiro ponto que eu queria aproveitar. O segundo tem a ver com, eu já tinha pensado, era exatamente a gestão do tempo,
porque tem a ver com a disciplina que a gente falou. Gestão do tempo passa por disciplina, até porque tempo, como a Marta disse, foi uma invenção nossa, né? A gente não pode esquecer, hoje nós temos 12 meses, já foram 7. Já foram... Tudo que a gente falar de tempo, e de tudo que a gente que inventou. E eu sempre gosto de dar esse exemplo, até em aula, né, Sérgio? Que é dizer o seguinte, as pessoas falam de tempo, eu não tenho tempo. Então, já que a gente quer ser exato, vamos falar o seguinte, isso não é uma verdade, né? Porque todos nós temos o mesmo tempo. Nós, ao nascermos, recebemos um cartãozinho com 24 horas, que todo dia, meia-noite, a gente recebe 24 horas para o dia seguinte, todos os dias da sua vida. Isso só não vai acontecer só em 2 dias. No primeiro dia que você nasceu, se você nasceu às 18, a primeira vez que você vai receber só mais 6, né? E aquele que está muito distante para todos nós, inclusive para quem está nos vendo, que é o dia que a gente fizer a passagem, porque esse aí pode ser que não sejam 24 horas, né? Mas fora isso, todos os dias são 24. E detalhe, Maurício, Marta, Sérgio, Trump, qualquer coisa que você pensar no mundo, só tem as 24 horas. Então, o mais inteligente, o mais capaz, ele não tem 24 horas e 1 minuto. Ele só tem 24 horas. Então, não dá para dizer que a gente não tem tempo. A gente tem. O problema é o que a gente faz com ela. E aí entra a velha história da prioridade. E com o que está ligado a prioridade? Está ligado com aquilo que eu estou dizendo que é o mais importante para mim. Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, o que é prioridade? Se eu quero fazer um curso agora, que eu estou aqui na quarentena, para aperfeiçoar o meu inglês, então eu não vou ver o Netflix nesse momento. Não quer dizer que eu não possa ver, mas vai ter um horário para isso. Isso é disciplina. E essa adaptação da disciplina, ela tem que começar desde o momento que você acorda, mesmo dentro da quarentena e dentro do home office, por exemplo. E é claro, para quem quem vai para o trabalho também, que eu tenho um horário para fazer o meu trabalho, eu tenho um horário para fazer, mesmo estando em casa. Eu tenho que ter essa disciplina para poder ser produtivo. E aí, Sérgio, quando você fala, eu não gosto da manhã, faço à noite, etc., até respeitando isso, quando for possível. Porque como você tem um horário de trabalho, quem tem horário de trabalho, o cara tem que estar lá um certo horário, e aí ele tem algumas normas para cumprir. Uhum. E aí, em casa, ele tem que fazer trabalhos, mas não necessariamente o trabalho tem que acontecer naquela hora. Então, ele até pode se dar ao luxo de escolher o melhor momento do dia onde ele se sente mais produtivo. Por exemplo, a gente, às vezes, cria textos, prepara treinamentos, não é verdade? A gente sabe que nessa hora a gente precisa ser mais criativo, né? Parar para pensar em algumas coisas. Você não vai fazer isso de manhã. Você vai fazer isso mais à noite, porque você sabe que você vai estar mais preparado, mais capaz. Então, até essas adaptações, que não deixa de ser uma disciplina, a gente tem que ter. Ou seja, respeitando o que a gente quer e tendo a disciplina para fazer as coisas acontecerem dentro do tempo que a gente imagina, que a gente tem, lembrando que todos nós temos o mesmo, e que a gente acredita que será produtivo. Produtivo para quê? Para o resultado que eu tenho que dar, mas produtivo para aquilo que eu acredito que é o que eu devo fazer, aquilo que eu acredito que é o mais importante. Agora, deixa eu buscar um outro fio aqui de uma outra coisa que vocês falaram que eu acho importante. Eu vou pedir para vocês falarem em dois aspectos, né? Que é a coisa da comunicação. E aí, só porque vocês falaram um pouquinho aí do que dá para entender, que é uma coisa para você ter tempo, etc., você precisa se revisitar, ressignificar algumas coisas internas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da comunicação interna, que é a sua comunicação com você mesmo, como é que ela acontece. E mesmo lembrando aí que em tempos de pandemia, às vezes as pessoas reclamam que estão com tédio de alguma coisa, e outros reclamam que tem filhos demais, né? Porque aí não tem tédio, e incorporou-se a isso as lições escolares, né? E etc. e tal. Então, também não tem tédio. Então, tem uma coisa toda a ver com essa coisa de comunicação, como a gente olha para o tempo, né? Sem dúvida. E a comunicação externa, porque, de alguma forma, até no momento que você não consegue enxergar um cara numa reunião para saber se ele presta atenção, se não presta, se ele fica desenhando alguma coisa, etc., né? Então,
faz parte da comunicação corporal, isso também, e faz parte da forma como você quer ser percebido, e se você faz isso de uma forma muito solta, né? Como é que as pessoas te percebem? É um pouco isso também. Mas a comunicação externa, então, né? Então, comunicação interna para dentro e para fora, como é que dá para gerir essas coisas aí? Aí, Marta, assim, eu te pergunto, porque depois também o Maurício, porque é um tema que eu acho que a gente tem que dar uma explorada aqui. Sim. Bom, então, eu acho o seguinte, que, em primeiro lugar, a gente tem que tentar se lembrar, né, assim, do tempo anterior à pandemia, de uma certa... Eu percebia, né, que estávamos caminhando por uma coisa que era assim, a gente precisa o tempo todo estar fazendo alguma coisa, né? Então, agora falou, estou trabalhando, inclusive, no final de semana, mas mesmo quando você não está trabalhando no final de semana, você tem que sair, você tem que ir à praia, você tem que fazer isso aqui, você tem que ir ao shopping, você tem que viajar, você tem que um monte de coisa. E é sempre da pele para fora, sabe? Assim, eu acho que as pessoas começaram a entrar numa espécie de loucura, sei lá. Obrigação coletiva, né? Assim, de que você tem que estar fazendo alguma coisa. Eu me lembro bem, assim, de quando, né, meus filhos eram pequenos, são grandes já agora, mas quando meus filhos eram pequenos, tinha essa coisa. As mães ficavam assim também, né? Chegava o final de semana, tem que levar ao teatro, tem que levar não sei o quê. A criança já faz uma natação, faz inglês, faz não sei o quê. Aí tem que ir ao teatro, tem que ir ao cinema, tem que ir não sei o quê. No final de semana não pode parar. E a minha maior preocupação com meus filhos era ensinar a não fazer nada em algum momento, sabe? Parar, não fazer nada. Isso tem um poder muito grande, inclusive criativo. Assim, para quem trabalha com arte, por exemplo, o ócio é fundamental. É no ócio que você cria. É verdade. Né? Verdade. Não é lendo, você vai ter que ler muito, né? A gente lê até bula de remédio, lê pra caramba, vê filme, mas tem um momento que você tem que ficar de papo pro ar, de fato. E é nesse momento que você se conecta. Você pode se conectar de vários modos, né? Você pode criar uma meditação, algum tipo de tem pessoas que têm uma religião e rezam, enfim. Mas existe um momento que é você com você mesmo, sabe? E assim, é nesse momento que você não faz nada. E se você se der esse tempo, você vai descobrir um mundo incrível, porque as coisas simplesmente florescem, né? O cérebro... E aí, às vezes, você está não fazendo nada e você tem uma ideia. Essa ideia, ela não surge se você ficar marretando muito, eu preciso descobrir alguma coisa, eu preciso inventar alguma coisa. Né? Ela surge quando você para, justamente. Pelo menos a sensação clara que eu tenho disso, assim, comigo acontece, pelo menos desse modo. Né? Então, o ócio ele é fundamental. Essa comunicação interna é quando você não está fazendo nada, às vezes você realmente tentar não pensar em nada, só olhar. A gente, né, a gente está aqui no Rio, né? Acho que estão todos no Rio, não sei. Mas a gente mora num lugar lindo, né? Às vezes a gente não precisa ir a algum lugar para fazer coisas, a gente pode ter uma postura contemplativa em algum momento, que um pôr do sol, que um nascer do sol, que só olhar pela janela e ver o dia lindo que fez hoje, e não pensar em nada. E esses momentos eles são produtivos nesse sentido de que tudo aquilo de que você se alimentou, e aí sim você precisa se alimentar, né, de ideias, de leituras, de conceitos, de arte, de música, tudo isso está lá, né? E na hora que você para, isso aparece, né, como resultado de algum processamento, como alguma coisa que é original e que você realmente criou, porque ela brota desse ócio, né? Isso com relação à comunicação interna, acho que a gente pode pensar assim. Com relação à comunicação externa, nesse momento agora, e eu acho que depois, existem duas preocupações, né? Eu acho que são as relações de trabalho, né? E aí, mesmo que a gente esteja em casa, a gente precisa ter uma postura profissional, independente de você estar em casa e o outro está em casa, então é trabalho,
é trabalho, a gente mantém a postura, inclusive de aparência física, né, de cuidado pessoal, e vai se comunicar com aquela pessoa em termos de trabalho, né? Não muda, isso não muda, eu acho, não deve mudar, né? Porque senão a gente pode cair no perigo de ultrapassar, mesmo à distância, os limites, né, do relacionamento profissional. E os relacionamentos pessoais, eles precisam continuar sendo cultivados também, né? E aí é uma questão de proximidade, de trazer as pessoas, mas sempre eu acho que a intimidade ela tem sempre um limite, mesmo quando você mora com uma pessoa. Eu costumo dizer que a gente não pode perder a poesia nunca, né? Você mora com a pessoa, você divide a sua casa, mas manter uma certa formalidade no sentido de que você vai dar o bom dia, mesmo que você veja aquela pessoa todo santo dia, você vai dar bom dia, você vai dar boa noite, você vai querer saber dela como está, sem precisar invadir também o tempo todo, né? Então, acho que se a gente mantém os relacionamentos dentro desse limite da poesia, vamos dizer assim, né? De respeito, de saber os seus limites e de não achar que a intimidade é alguma coisa que invade o outro, a gente consegue preservar melhor as nossas relações. Que legal. E aí, Maurício? Eu acho que é exatamente por aí. Quando a gente fala do interno, né, tem um pouco a ver com aquilo que eu falei antes, de você estar de prontidão, saber o que você quer, olhar para dentro, ouvir mais o seu sentimento, aquilo que realmente é importante para você, ouvir menos os sabotadores que estão na sua cabeça. Aliás, só para a gente falar, existe um sabotador, que o nosso cérebro, a gente sabe disso, ele é totalmente dividido. Todas as sensações que a gente tem, ele tem locais específicos no cérebro onde elas acontecem. Às vezes até em mais de um local. Não vamos aprofundar nisso, não é o momento, mas é como se eles falassem esses locais. Isto é assim fisicamente falando, neurologicamente falando. Quando a gente traz para a questão psicológica, todos nós somos vários eus, né? Então, o Maurício, eu sou um só, é óbvio, mas na minha cabeça existem vários. Existe aquele que pensa de uma forma mais otimista, às vezes existe aquele que também não vai ser assim, aquele que tem um pouco mais de medo, aquele que quer ousar um pouco mais. Todos eles sou eu, mas eles estão na minha cabeça. O que é diferente é quem eu dou ouvido. Eu, o Maurício, dou mais ouvido, ouço mais, né? Então, se eu ouço mais os sabotadores, eu vou ouvir aquele que diz para mim, como foi dito aí pela Marta, você não pode parar, senão você não pode, você tem que fazer coisas, você tem que fazer, você tem que entregar. Existe um sabotador que fala isso o tempo todo. Ele precisa que você o tempo todo faça alguma coisa, como se você só vai estar sendo útil, eficaz e até talvez sendo feliz se você não parar de fazer coisas, senão você vai ficar no tempo. É isso que cada um tem que tentar perceber nesse momento, como é que isso se dá, quer dizer, o que realmente é verdade e o que é coisa que eu penso que não é verdade. E que eu me deixo levar, porque tem um detalhe, né? Os sabotadores são muito inteligentes e eles usam argumentos muito fortes. E que você tende a dizer, pô, tem razão. Só que essa razão, o que ela te ajuda? Quando você acorda de madrugada, porque você não consegue pensar num assunto, e aí você está pensando, aquilo está te preocupando e etc., é o sabotador lá que está dizendo, pô, isso vai te dar problema, isso que é... A pergunta é, será que quando você acorda, isso está sendo bom para você? Está tirando o teu sono, está te deixando ansioso? Então, eu tenho que saber separar e dizer, olha, o que efetivamente eu quero fazer e o que é bom para mim e o que eu vou ouvir de forma positiva. Eu tenho que desenvolver esse meu sábio. E uma das maneiras que a gente chama de sábio, uma das maneiras de a gente fazer isso é a gente perceber mais as coisas. O que eu quero dizer com isso? Desde aquilo que você está ela falou, você está passeando, você está, por exemplo, numa praia, sentir o vento, sentir... Isso não é
nenhuma coisa... Isso é humano, é sentir o vento, é sentir... Pegar os teus sentidos, né? O que você está cheirando, o que você está vendo, é sentir mais as coisas que estão do seu lado. Isso vale para qualquer coisa, até na alimentação. É sentir mais a alimentação e não comer apenas porque você está comendo, porque você tem que satisfazer a sua fome. Isso tudo desenvolve uma sensibilidade onde você vai, e a gente não vai aprofundar nisso aqui, onde você vai começar a perceber que isso fica mais forte. Inclusive quando esses pensamentos menores, que querem, no fundo, te sabotar, vierem, né? Para você deixar ele um pouco de lado. Então, é um momento de autoanálise, porque as pessoas, como eu falei, às vezes têm até mais tempo, e estão em casa, e estão pensando mais sobre a sua vida. É o que a gente estava dizendo, né? O que mais vai acontecer no pós-pandemia são os divórcios, né? As mudanças eventuais de emprego, porque ou perderam ou porque tomaram uma decisão que não querem mais. Muitas mudanças vão acontecer, porque tem exatamente as pessoas que estão pensando sobre isso. O segundo aspecto que eu externo é a maneira como a gente se comunica com as pessoas já é extremamente difícil. Nós sabemos como a gente passar uma ideia, passar o que a gente quer, da maneira que a gente acha que deveria ser passado, é complicado. A gente pode falar aqui de comunicação e a gente sabe todos os processos que a gente já tem de problema na comunicação. Com a questão da pandemia e com esse afastamento, a tendência disso não é melhorar. A tendência a isso é piorar. Vou dar um exemplo relativo à empresa. Como eu disse, se eu estou tendo um contato com o meu subordinado, por exemplo, um gestor com subordinado, só via virtual, eu estou normalmente falando de resultado. Eu estou dando foco no resultado, eu não estou tendo outros espaços. Eu não estou tendo... O próprio desenvolvimento, muita gente não está tendo horário. Olha, vamos conversar agora sobre como você está indo, o que você precisa melhorar. Essas coisas estão sendo deixadas de lado. Muitas vezes até já eram, né? Mas elas estão mais ainda, porque, como a gente está aqui, nós temos que ser objetivo. Temos que falar, fazer reunião, etc. Mas a gente não tem aquele papo que, como eu falei, que você sai da reunião e diz, pô, você achou que ele está certo nisso? Como é que a gente pode fazer diferente? Essa troca, às vezes as pessoas, por causa do distanciamento virtual, não estão fazendo isso. Então, o próprio relação está sendo muito mais direta. E, por ser direta, às vezes impessoal. Mais impessoal. E quando a gente é impessoal, o processo de comunicação fica mais difícil. Eu vou dar só um exemplo básico, né? Quantas vezes você falou com alguém, por exemplo, trabalhando numa empresa, só por telefone, já conhece aquela pessoa, já tinha uma certa relação, e aí, Marta, como é que tá? Tudo bem? Fala, e etc. As coisas funcionam bem. Aí, um dia, num treinamento da empresa, eu encontrei a Marta. E vi a Marta pessoalmente. Aí, pô, Marta, eu sou Maurício, puxa, que legal a gente se conhecendo. Pergunto, na próxima ligação que eu tiver com a Marta, a nossa relação é a mesma de antes? Claro que não. E não é. Aí você vai dizer, mas peraí, a minha função continua a mesma, a dela continua a mesma, não mudou nada. Por que ela não é a mesma coisa? Porque tem uma relação pessoal, a gente se viu, olhou olho no olho. Nós somos humanos, essas coisas funcionam muito. Então, agora, essa coisa muito voltada para o direto e para o impessoal, isso prejudica a comunicação. E eu tenho que estar preocupado com isso. Eu, profissional, e eu, gestor, mais ainda. Eu estou tendo espaços para conversar com as pessoas sobre não é sobre o papo do café, não estou dizendo só isso, que é importante também, mas o papo assim, como é que você está, o que você acha que está sendo bem por exemplo, vou pegar o exemplo de novo do home office. No home office, o que está dificultando, quais são as maiores dificuldades que você tem para ter a disciplina de casa, você está conseguindo fazer? Por que você não está? Essa troca, coisas que nós estamos falando aqui, o gestor tem que ter essa troca, não é só a troca para fazer reunião e para chegar no resultado. Então, esse lado de momentos de desenvolvimento, momentos de troca, ele tem que voltar a existir, e não só o foco no resultado. Então, eu acho que eu sempre uso, mesmo em matérias diferentes, eu sempre uso o termo. A comunicação, ela é a coisa mais importante que ocorre na relação entre as pessoas, porque é o processo entre as pessoas que tentam se fazer entender. E por isso ela é muito difícil. E por isso, muitas vezes, na empresa, você faz uma pesquisa de clima e sempre aparece entre as três situações, não é, Sérgio?
Entre as 3 situações que são piores, comunicação. Mesmo numa empresa que tem um processo que é aparentemente arrumado. Ela tem reuniões, comitês, ela tem intranet, ela tem tudo. Parece que ela tem, ela parece que comunica. E aí você vai olhar, alguém está reclamando da comunicação. Por quê? Porque ela não está falando da comunicação técnica, ela está falando do sentimento da comunicação. Ou seja, tive uma reunião, eu não fui chamado, esqueceram de mim, ou o meu chefe não fala comigo, não me dá feedback. Tudo isso, ela acaba colocando a culpa no processo de comunicação. Então, ele é um processo difícil, que a gente tem que ficar atento, e ao gestor, especialmente, todo mundo, mas ao gestor, especialmente, nesse momento, tem que entender que, mesmo existindo uma distância, mesmo existindo uma questão emocional que está envolvida, eu não posso deixar, como a Marta falou, de ter relacionamentos com as pessoas, no sentido de estar conversando com elas. Sem falar que eu não posso deixar de ter relacionamento por motivo nenhum. Ter o meu network, ter as pessoas que eu converso, porque, afinal de contas, nós temos tecnologia para fazer isso. Pode não ser o ideal, não dá para almoçar, não dá para chamar para o café, mas eu tenho que encontrar essas maneiras. Mas entender que este processo precisa ser considerado. Não é só chegar aqui, como acontece direto, fazer a reunião e só ver o resultado, problema, vamos fazer assim. Isso é importante, isso vai acontecer. Mas nós temos que explorar e continuar dando valor às relações das pessoas também. Assim, eu acho que esse nosso papo está milionário, para não dizer rico, né? Milionário, né? E aí, não sei se vocês perceberam, a gente já está 1 hora falando aqui, parece que está 10 minutos. Então, vou fazer um pedido a vocês, né? Assim, vou fazer 2 perguntas, né? E eu vou fazer uma pergunta tipo shot, né? Assim, uma pergunta para resposta rápida, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: para a Marta, especificamente, eu queria saber como ser irresistível, né? Nesse momento e depois desse momento. Esse é Sérgio. Bom, ser irresistível nesse momento é você manter a sua essência forte e se colocar disponível para o outro, para ouvir, para entender e para colaborar. Muito legal. E aí, Maurício, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, muito provocativa, né? Provocativo, e você quer que eu responda rápido, é isso? Tá bom. Claro. Eu respondi muito rápido, a minha era muito difícil. Então é o seguinte, a provocativa, e aí olhando, quer dizer, para a tua experiência, eu compartilho um pouquinho dela, nós já fizemos um monte de coisa em conjunto, em empresas e tal, mas é assim, eu queria olhar sob a ótica de demanda, porque me parece que o retorno vai gerar uma demanda estúpida. As pessoas que estão falando aí, não vai ter dinheiro, vai estar todo mundo desempregado, vai estar não sei o que, não sei o que lá. Só que os problemas, parte deles nós falamos aqui, eles estão aflorando e estão sendo colocados de lado. E eles vão vir do tamanho do mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa demanda e sobre a necessidade de nós estarmos prontos como profissionais de consultoria, enfim, né, de fazermos treinamento, etc., damos aula, mas também sobre a ótica dos gestores, que são os nossos alunos aí que estão nos assistindo, etc., como é que a pessoa tem que se preparar agora para essa demanda que eu considero será avassaladora nos próximos, talvez não imediatamente, mas nos próximos tempos. Mas eu tenho o quê? 10 segundos? 15. Não vai dar. Não, porque é o seguinte, eu acho que são 2 coisas. A gente até vai bater um papo uma vez sobre isso, né? Que eu acredito muito, eu não vou dizer que eu seja otimista, mas sendo realista, de que realmente tem muita coisa que está reprimida, e, de uma forma geral. E assim que as coisas melhorarem no segundo momento, essas coisas vão acontecer. E vai ter demanda, vai ter trabalho, vai ter necessidade das pessoas estarem fazendo. Algumas situações, nós sabemos, empresas que quebraram, que fecharam e tudo mais, mas outras que vão continuar tendo um cliente que ele vai ter necessidade e você vai precisar ter alguém
para estar fazendo esse trabalho. Então, eu acho que essa demanda vai existir para todo mundo de uma forma até maior. Não sei dizer se ela começa já com uma velocidade muito grande, mas eu acho que ela vai crescer, sim. Especificamente, eu queria falar da empresa, aí eu pedi um pouquinho mais do que os 15 segundos, quando a gente fala do retorno, por exemplo, da própria pandemia, e o retorno das pessoas, da boa parte das pessoas para o escritório, qual é o que as empresas estão fazendo, né? Uma preocupação imensa com vários aspectos, desde aspectos extremamente técnicos, administrativos, digamos assim, até a coisas um pouco mais ligadas a pessoas, né? Como é que eu recebo essas pessoas e tudo mais. Então, por exemplo, tem várias empresas preparando cartilhas mesmo, virtuais, para explicar cada passo do que a pessoa deve fazer quando vai voltar, desde como lavar a mão, que a gente já está cansado de ver, mas desde como lavar a mão até como se sentar, em qual lugar, como fazer para almoçar, como fazer para isso tudo. Aí você vai dizer assim, mas isso é bastante administrativo, mas isso é uma forma de acolhimento. Claro que é. É um tipo de dar a mão e falar, olha, venha, que a gente está aqui para te acolher. Então, isso tem eu queria pegar esse ponto, tem uma importância enorme, tá certo? Então, por exemplo, a preocupação com a entrada dos funcionários, desde o momento que eles chegam, né, para medição de temperatura, muita empresa está preparando kit de máscara para entregar, e também nós vamos ter muito mais restrições, por exemplo, nas empresas, a entrada de visitante e de fornecedor. Essas coisas também elas vão ser todas adaptadas, né? Então, tem uma série de coisas ligadas a essa questão da entrada. Você tem uma ideia, tem algumas empresas que estão trabalhando, claro, isso depende do clima, né? Para ter mais as janelas abertas, né? Para que o ar entre mais facilmente. Claro, se a gente estiver falando aqui de janeiro, no Rio de Janeiro, não dá, né? Porque provavelmente não tem condições, mas em vários locais isso pode acontecer. Criando mais portas, até nas salas, quando existem, de correr, para que a pessoa chegue e a porta, para você não precisar botar a mão. Eu só estou querendo mostrar coisas que aparentemente são muito administrativas, mas como isso passa essa ideia também de você estar acolhendo as pessoas, né? Fazendo escalas de funcionários, para que funcionários trabalhem alguns dias e outros dias, e que façam um revezamento disso com home office, né? Obviamente, álcool gel espalhado por tudo. Quem tem refeitório, eliminando o buffet e fazendo as coisas, criando a alimentação individual dentro de um recipiente e tudo mais, né? Fazendo reuniões em ambiente mais aberto, e mesmo o virtual dentro da empresa. Eu estou dentro da empresa, mas eu não vou para a sala. Eu daqui no meu computador faço uma reunião com outra pessoa, porque é uma reunião que precisa ter 10 pessoas, então não vão botar 10 numa sala. E outros criando um ambiente mais aberto. É só para vocês verem como tudo isso vai ter mudança. Obviamente, a questão da preocupação com a limpeza. Tem outro detalhe engraçado. Tem muita empresa contratando um médico acabando de terceirizar, não terceirizando mais o serviço médico e contratando médico. Com que objetivo? Pode até ser um objetivo de custo, muitas vezes, mas também de dar o quê? Uma maior tranquilidade para as pessoas no retorno da pandemia. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que esse processo todo, ele tem como, somente de volta, né, dar a mão, né, dar tranquilidade, para que as pessoas... Claro, porque a tranquilidade, ela não... Digamos que ela não existe. Ninguém sai na rua hoje tranquilo. Você pode estar de máscara, pode estar feito um astronauta, mas tranquilo você não está. Você está preocupado com que você possa pegar alguma coisa ou até passar também. Mas a tranquilidade de afeto, de acolhimento, de preocupação. E isso, para mim, é fundamental nesse processo agora, entendeu? Eu descobri que há uma diferença entre os atores e os consultores. Os atores são disciplinados, os consultores não. Entendeu? Sentiu? Viu? Você sentiu, né? Então... Marta, aí eu usei o teu tempo, tá? Peguei emprestado. Eu vou dar mais tempo, assim. Marta, então você falou um pouco do ser irresistível nesse momento. Fala para frente, então, agora, para devolver o tempo do Maurício aí, que ele roubou.
Não, eu quero até botar o link aqui no chat. Várias coisas, assim. O Ser Irresistível, ele começou, né, com um workshop, na verdade, de treinamento. A ideia era justamente expandir as técnicas, né, para não atores, e a partir de muitas coisas que eu observava, assim, né, o que fazia com que uma pessoa chegasse num determinado ambiente, e tem pessoas que são assim, né? Elas chegam no ambiente e todo mundo cola nelas, né? Ou quando eu ia ao teatro e prestava mais atenção em um ator, uma atriz, do que em outro, né? O que provocava isso, né? O que tinha naquela pessoa que gerava essa atenção, esse foco especial? E aí eu comecei a investigar, a comparar por observação, né? E pelo próprio treino também. Uhum. Então, a minha conclusão acabou sendo que se trata mesmo de um movimento interno, muito mais interno do que externo, né? A gente cola na pessoa, seja o ator em cena, seja uma pessoa num espaço normal do dia a dia, do cotidiano, quando a gente percebe que ali vai alguma coisa, né? Que naquela cabeça está se passando alguma coisa, de que ela está presente em ebulição, né? Porque às vezes a gente acha que para ser presente a gente precisa gesticular muito, ou se você vai dar uma palestra você precisa... O gesto ele até faz parte, sim, mas ele é a forma, né? E ele precisa também ser pensado como forma, quase que como uma dança mesmo. Mas ele é um reflexo de alguma coisa que vai por dentro, né? Então, aí, desse workshop acabou... assim, as coisas foram acontecendo, né? Eu acabei recebendo uma proposta de uma pessoa que queria fazer o curso, mas não tinha dinheiro, e então ele propôs de fazer... de criar, né, o canal, de filmar e criar o canal. E assim a gente começou a parceria. Depois essa pessoa também já foi embora, eu segui. E aí os assuntos eles vão aparecendo e eu vou alimentando o canal a partir das coisas que eu estou pensando, das coisas que eu concluo, né, a partir também dos treinamentos, das coisas que eu observo. E, na verdade, é um campo enorme, assim, tem quase tudo, né? O que se refere à vida está relacionado com isso, como a gente se coloca diante da vida. Então, o canal ele está sempre trazendo assuntos muito variados, né? Em torno dessa ideia. Então, ali eu trato tanto dessa questão de como se colocar em público e que ferramentas utilizar. E aí eu falo, tem vídeo sobre a questão da comicidade, que é um recurso você pode usar, por exemplo, também numa palestra, né, para relaxar o seu público, como ganhar o público, como se aproximar, como trazer o público para você. Enfim, várias coisas eu vou ao longo ali dos vídeos. Agora, esse último foi o 21º. Curioso que o Maurício falou bastante da coisa da objeção. Esse último vídeo, que é o jogo de positividade, eu falo também da objeção, né, que é o que a gente coloca como obstáculo antes que ele apareça, né? A objeção, isso que ele chamou... sabotador. Sabotadores, eles são justamente aqueles que impedem a ação, né? Que evitam que a gente age. Então, o positivo é aquele que age e aquele que faz objeção, que seria o negativo, né? A objeção, ela é negativa no sentido de que ela ela limita, ela evita que você entre em ação. Então, na verdade, tem vários temas ali, eu vou trazendo questões da arte, mas sempre para pensar isso, né? Para pensar como uma ferramenta de trabalho mesmo, né? No caso, o Ser Irresistível ele é usado para o trabalho, mas também pode ser usado no amor, pode ser usado nas relações familiares, né? A ideia é que a gente esteja o mais presente. Eu acho que a ideia do Ser Irresistível é essa, presença e atitude. Né? Muito legal, gente. Assim, nós estamos a 1h15, talvez, no ar. Né? Eu vou agradecer vocês demais, né, pelo tempo de vocês aqui. Hoje é um dia complicado, né? Tem muita gente aí que vai ver esse vídeo em delay, porque
Tem vários assuntos hoje que explodiram no Brasil. A gente está fazendo, claro que não prevê isso antes, mas assim isso está acontecendo. Em especial, eu quero dar um recado para os alunos dos 2 MBAs, né? Tanto a Marta como o Maurício vai estar com vocês aí nos próximos meses, talvez já agora em julho, se eu não me engano, agosto, setembro, outubro, por aí, vão estar com vocês aí nas turmas. A gente está online, a gente está trabalhando, né? Porque os cursos já eram híbridos e aí agora estão online mesmo o tempo todo. As aulas, é engraçado porque eu estou tentando assistir e a Marta caiu aqui. Eu estou tentando assistir algumas aí, entrar em algumas aulas aí para interagir com as pessoas e tal, não sei o quê, e aí e são muito legais, né? Assim, eu acho que a gente tem cursos maravilhosos, com professores maravilhosos, alunos maravilhosos. Vou botar você de volta aqui, que você caiu aí. Caí. Eu fui Então, mexer ali no chat e deu vou pedir aos convidados, evidentemente, né, dando meio que plagiando aí os apresentadores, né, dizendo que a gente começa aqui a nossa live, mas no fundo, quem termina são os convidados. Então, vou pedir um recado final de vocês aí. Na mesma ordem, então, Marta primeiro, Maurício depois, né? E desde já agradecer demais novamente a vocês aí pela experiência aqui, que foi muito legal, né? E espero em breve estar presencialmente com vocês. Então, eu quero agradecer o convite, adorei também participar, acho que foi uma conversa ótima e fiquei muito feliz e estou muito feliz também de estar junto agora, né, no MBA. Estou começando, estou chegando, né? Estou acabando de chegar, ainda não cheguei, ainda não começaram as minhas aulas, mas estou bastante animada. A gente começa agora em julho, né? Então, obrigada mesmo pelo convite. Muito bom, muito bom. Fala aí, doutor Maurício. Obrigado, Sérgio, obrigado pelo convite, obrigado a Marta, excelente essa participação. Como eu disse, parece até que a gente já estava... Cada coisa que você falava estava ligada a coisas que o Sérgio queria falar, que eu queria falar, foi muito bom, foi ótimo. Agradecer também para quem está aí assistindo, né? E dizer que as aulas, só para complementar o Sérgio, as aulas ela tem o objetivo de você falar, às vezes, de alguém que falou sobre alguma coisa, contar, mas muito dessa troca, né? De ouvir a experiência das pessoas também e a gente poder trocar essas experiências, trocar a experiência que a gente teve nesse tempo com aquilo que as pessoas têm de experiência e até de interesse e dúvida sobre coisas que não necessariamente tem que correr só aquilo que está na matéria, né? Então, muito bom, espero encontrar todos eles aí em alguma aula e muito obrigado a todos. Deixa eu só fazer uma gracinha final aqui, Marta, porque você não sabe dessa história. Então, às vezes, quando a gente se encontra para almoçar, o sócio do Maurício, um velho amigo também, grande amigo, talvez esteja nos assistindo. Eu tentei falar com ele essa semana para participar. Tentei chamá-lo aqui para participar, mas ele não. Ele me mandou uma mensagem, voltou, a gente ficou naquele se perseguindo lá, umas 2 mensagens, não consegui fazer, mas eu vou chamá-lo para fazer uma especificamente aí à frente. Mas a gente diz, né, que quando a gente trabalha junto, eu mais na área de gestão, eles mais na área de pessoas e tal, que a gente forma uma consultoria de cabelos brancos. Então, a gente não pode te convidar para isso, tá certo? Porque... É verdade. É um pré-requisito. Os brancos estão aqui, mas estão escondidos. Muito bem Tá bom, gente. Obrigado a vocês. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Maurício. Um abraço. Sérgio. Tchau. Tchau.